Bom, na análise do discurso, tem muitas discussões sobre o propósito da análise de discurso, várias abordagens que tem, etc. Mas se fala muito menos do discurso. Não falo do conceito de discurso, mas dos objetos empíricos da análise de discurso. Você poderia dizer que tem poucas explicitações do problema seguinte: quais são os objetos legítimos da análise do discurso, que temos, digamos, o direito ou não o direito de estudar para ser análise do discurso. A maioria dos análise do discurso tem os próprios corpos e não se ocupam dos corpos dos outros. E eles pensam, de certo modo, que tudo é estudado por alguém. Se não estudo, por exemplo, o discurso político, tem outro que vai fazer. Mas, na realidade, quando consideramos, ao nível internacional, os tipos de corpos que são estudados, vemos que tem uma restrição bem grande, porque se estuda, sobretudo, dois tipos de enunciados. As conversas, as interações orais, espontâneas, e também os gêneros de discurso. Bom, são duas abordagens complementares, porque a primeira abordagem é mais norte-americana e a segunda mais europeia. Mas os dois compartilham, digamos, alguns pressupostos. Vou destacar dois. Um primeiro pressuposto é que o foco da análise é a interação entre locutores que têm estratégias que tendem a influir. E outro pressuposto é que o mais importante é o verbal e que os objetos, digamos, materiais são só uma parte do contexto, não são verdadeiros parceiros na comunicação. Me parece que se deve modificar um pouco este ponto de vista e dar mais relevância aos objetos, porque os objetos não são somente coisas mudas que estão no ambiente, são verdadeiros parceiros da comunicação. Eu vou pegar 3 tipos de exemplos que, a meu ver, mostram que se deve dar mais relevância a estes objetos. Vou começar com uma pequena reflexão sobre a noção de gênero de discurso. A descrição clássica do gênero implica, no meu vocabulário, mas é quase o mesmo, tem equivalência em outras abordagens, se faz uma distinção entre a cena englobante, o tipo de discurso, a cena genérica, bom, as normas do gênero, e a cenografia, que é a encenação da fala escolhida pelo locutor. Se pegamos este exemplo, aqui vocês têm uma publicidade para cosmético, uma creme para não envelhecer. Bom, vocês podem analisá-la através dessas 3 cenas. A cena englobante é a publicidade, a cena genérica é a publicidade para, digamos, cosméticos nas revistas, e a cenografia aqui é tipicamente científica, porque se trata de uma enunciação que se apresenta como científica. Você vê as cores e os gráficos, as porcentagens, tudo é feito para dar o vocabulário, dar a impressão que é um cientista que está falando para você. Bom, isso é, digamos, uma descrição clássica das camadas de enunciação de um texto. O problema
é que aqui este modelo não é válido sempre. Por exemplo, se pegou o caso do telejornal. Aqui vocês têm, por exemplo, o telejornal na França do início dos anos 60, 61, e você vê o jornalista que está sentado, tem uma mesa, parece mais um professor que um jornalista. E 20 anos depois, bom, é um pouco mais alegre, mas é um pouco a mesma coisa. Tem uma mesa, uma pessoa que sabe, que explica para os outros que não sabem o que está acontecendo. Mas e agora você vê o telejornal de hoje, na França, isso é o decoro do canal público, France 2, vocês veem que é bem diferente, porque o jornalista move, tem uma cadeira aqui, tem uma mesa, e também, se você olha o concorrente, que é o canal particular, é um pouco o mesmo tipo, mas um pouco diferente. A moça se pode sentar na mesa. Bom, o problema é o seguinte: o que fazemos da diferença entre os decoros do telejornal? Porque não vamos dizer que são gêneros distintos. É evidente que o telejornal de France 2 e o jornal de TF1 são o mesmo gênero, exatamente o mesmo gênero. O problema é que a diferença entre a encenação do decoro, a cenografia no sentido teatral, não no sentido linguístico, onde está? Porque se não faz parte da cena genérica, porque tem uma diferença, cada canal de televisão pode escolher a própria cenografia, a própria encenação, o que chamou agenciamento. Quando você faz um show, uma emissão na televisão, você tem de escolher um agenciamento para mas isso não faz parte do gênero. Tampouco faz parte da cenografia verbal, porque a mesa, o microfone, as telas, etc., não fazem parte da cenografia verbal, não é uma coisa verbal. Assim que estamos na situação de gerir alguns dados materiais, objetos físicos, decoro, acessório, luz, etc., que não fazem parte do gênero, que tampouco fazem parte da cenografia verbal. Mas é evidente que é muito importante a escolha deste agenciamento, porque, por exemplo, aqui é outro corpo, outro ethos que você tem. O jornalista não se apresenta mais como alguém que sabe, que vai explicar para os leigos os acontecimentos no mundo. É uma pessoa, um animador, uma pessoa que você vê o corpo inteiro, se move, é outro mundo. Mas isso significa que os objetos, de certo modo, perfilam, orientam os movimentos do corpo e a imagem do locutor. E também o sentido da enunciação. Bom, significa isso que se deve, para muitos gêneros, acrescentar, digamos, um componente na descrição do gênero, para muitos gêneros, entre o gênero e a cenografia, tem também o agenciamento que faz parte da descrição do gênero. Mas esse agenciamento são objetos. E esses objetos definem
os movimentos, perfilam os movimentos do corpo e o conteúdo, porque é evidente que se você não está atrás da mesa, você não vai dizer a mesma coisa que se você se está movendo, recebendo pessoas para fazer entrevistas e depois mostrando uma coisa na tela, etc. Você é mais uma espécie de animador. Assim que a separação entre o conteúdo, o agenciamento e o gênero não existe. Tudo isso é inseparável. Agora, vou cambiar de exemplo. Aqui você não tem um telejornal, mas uma escola. Né? A escola antiga. É o tipo de escola que tinha na França até os anos 60. Né? Bom, aqui vocês têm um agenciamento particular, porque o professor está no palco, tem uma mesa e sobretudo, os alunos estão obrigados de ficar no posto prescrito pelo agenciamento, porque não se pode mover as mesas. E tipicamente uma relação didática tradicional que, em certo modo, constringe, define as possibilidades de cenografia do professor. Com este agenciamento, é difícil imaginar uma relação dialogal que não seja didática. Com uma posição alta, a do professor, e uma posição baixa, a do aluno. Em certo modo, o professor que entrava neste agenciamento era construído como um certo tipo de professor que podia dar um certo tipo de conteúdo. Mas agora, se olhamos a mesma, não sei se é a mesma, mas a escola moderna, bom, é o mesmo gênero, mas o agenciamento é bem diferente, porque agora vocês veem que o professor não tem palco, né, está ao mesmo nível que os alunos, e sobretudo que cada aluno tem a própria cadeira e que se pode mover as mesas. O professor, por exemplo, pode decidir que alguns alunos vão fazer um trabalho, 4 ou 5 alunos, ou se pode fazer um círculo com as mesas para dar um sentimento de diálogo mais forte, etc. Mas é interessante ver que a instituição escolar, em certo modo, através do agenciamento, prevê a possibilidade de outras maneiras de ensinar que no sistema anterior. Agora o professor tem opções. E a cenografia é muito mais variada, porque ele pode fazer grupos de trabalho, pode dar um curso didático tradicional, ou também pode fazer um diálogo com os alunos, etc. Significa que o agenciamento modificou totalmente a noção de curso, de aula, e dá uma significação diferente e dá mais opção à cenografia, porque o professor antes não tinha muitas opções para a cenografia dele. Agora ele tem várias possibilidades. Isso para dizer que considerar que o objeto é uma parte do contexto, não, ele faz parte do discurso. O texto não é o discurso. O discurso integra também o agenciamento da sala. Bom, agora vamos mudar de universo e falar de objetos de um tipo particular, os objetos que falam, porque estamos em um mundo no qual proliferam agora artefatos que falam. Bom, antes
A única maneira de fazer que um objeto fale era invocar os espíritos, porque a mesa respondia às perguntas dos participantes. Mas agora, por exemplo, se pegamos um GPS, ele fala. Parece um pouco estranho, mas se olhamos, por exemplo, uma caixa onde se paga no supermercado, ou também um smartphone, quando você diz OK Google, você pode falar para, não sei se pode dizer ele, para o telefone responde. Bom, o que fazemos com esses smartphones, essas caixas, esses GPS, todos esses aparatos que falam? Vemos que a noção clássica do locutor que está interagindo com outro locutor para influir e que tem pressupostos, estratégias, etc., não tem sentido aqui. A relação é muito mais complicada. Mas como se pode dizer que o smartphone é só um objeto? É um locutor. É um locutor que chamo angélico, porque, bom, é uma metáfora, uma comparação com o anjo da Bíblia, porque o anjo é um ser cuja única função é transmitir mensagens e que não tem corpo. Bom, mas é um pouco a mesma coisa aqui, porque temos um tipo de locutor que não tem corpo no sentido humano, mas que interage conosco. E é impossível considerar que esse tipo de ser é um objeto, porque com os progressos da inteligência artificial, esses objetos serão cada vez mais inteligentes e cada vez mais locutores, em certo modo, mas não serão locutores como os outros. Mas o que fazemos com esse tipo de ser se consideramos que são só objetos e que o verdadeiro discurso é só o discurso humano? Bom. Agora vou pegar um terceiro tipo de exemplo, o que chamo enunciados aderentes. São enunciados, por exemplo, se você pega uma pintura, um quadro, vocês veem, bom, a imagem, a pintura, mas debaixo tem um pequeno retangular dourado que dá o título da obra e que dá o nome do pintor e muitas vezes a data e o tamanho do quadro. Bom, se você conhece um pouco a história da pintura, você sabe, por exemplo, que dar um título a um retrato, a uma pintura é uma coisa recente. Antes do século XIX, os quadros não tinham nome, se descrevia, se dizia uma virgem com Jesus, mas não tinha um título. E muitas vezes não se sabia quem era o autor, não importava. Se temos esses retangulares dourados, é porque é um museu, é que existem museus com pessoas que visitam, etc., etc. O que estou dizendo é que devemos considerar que o enunciado aderente, essa pequena placa dourada, faz parte da pintura e modifica a pintura. Um enunciado aderente é um enunciado que
em geral é curto, mas sobretudo que tem uma relação de apropriação, de aderência forte a uma totalidade. E a totalidade é a associação entre o suporte e o enunciado. A tese é que quando se modifica o enunciado, ou quando se coloca o enunciado onde não tinha enunciado, você está modificando a identidade da totalidade. Uma pintura não é a mesma com ou sem este tipo de enunciado aderente. Agora, se olhamos essa lata de sardinha, vocês veem que tem muitas coisas escritas, né? Tem o nome da marca, tem a categorização do produto, tem a quantidade de ômega 3 que tem, o preço, o peso drenado, líquido, etc, etc. E tem outros enunciados na esquerda, se você tem outros na espalda da lata, etc. Bom, estamos tão acostumados a este tipo de enunciado que não prestamos atenção. Mas, na verdade, há um século não tinha nada escrito numa lata. Né? E, através dessa lata, você vê todo um sistema institucional muito sofisticado de controle, de tipo higiênico, mas também fiscal, e também tem normas, etc, etc. E tem uma instituição que controla a circulação e a presença das informações legais etc. Na verdade, é como se fosse uma espécie de encruzilhada. A partir de um objeto que tem enunciados, você pode chegar a uma rede de instituição de controle a todo o mundo. Né? Decidir que uma lata tem de ter um certo tipo de informação é constituir, em certo modo, esta lata é um objeto novo. Outro exemplo, uma placa de rua. Aqui vocês, não sei se vocês veem bem, mas tem 3 enunciados aderentes. Tem o nome, a placa da rua, digamos, moderna, mas debaixo, quase invisível, tem o nome anterior, é o mesmo nome, mas estava gravado, escrito na pedra. E depois, você tem uma placa, que é uma espécie que dá informação turísticas, históricas, sobre a natureza do prédio no qual está posto. Bom, você poderia dizer muitas coisas sobre isso, mas é evidente que se você coloca uma placa com uma descrição histórica do interesse turístico de um prédio, você está transformando o prédio em objeto turístico. Não é o histórico, o objeto interessante. Antes era só um prédio. Agora é algo que faz parte do patrimônio. Mas se você olhar bem a placa, você vê que tem essa placa é uma placa normalizada com o logo da cidade e também na direita tem o logo do patrimônio histórico francês. E todo isso normalizado, né, significa que atrás da placa tem todo um sistema de instituição nacional e local que normaliza este tipo de enunciados. Isso implica a existência de um turismo de massa, etc, etc. Bom, e se olhamos agora os 2 nomes da rua, a placa moderna e a inscrição na parede, é interessante ver a coexistência dos dois, porque se deixáramos o nome velho, e para parecer mais autêntico, etc. Mas isso é para dizer,
você vê, é verdade que é um bairro antigo, porque tinha o velho nome, etc., etc. Mas isso nunca teria ocorrido há 2 séculos ou 3 séculos. Ninguém teria deixado uma velha inscrição para... E não, é porque estamos no mundo, uma ideologia da autenticidade, do verdadeiro, do rastro das épocas anteriores, que corresponde ao mundo no qual vivemos. E quando se muda de mundo, também se muda o regime dos enunciados aderentes. Porque há 50 anos, por exemplo, um século, não tinha essa placa histórica, tampouco tinha essa placa moderna. E cada rua podia ter um nome feito de uma maneira distinta. Era a ideia de que tem uma espécie de cartografia e uma administração que organiza, que normaliza todas as placas, é uma coisa moderna. E o mundo moderno se pode também definir como um mundo que organiza, de certa maneira, os enunciados aderentes. Outro exemplo, uma camiseta. Bom, estamos acostumados, como sempre, mas você imagina há 1 século, 2 séculos, pessoas com enunciados aderentes na roupa. Era impossível, você nunca vê uma pintura de outrora com pessoas com enunciados. Bom, quando você diz que é americano, é verdade, mas isso não explica. E o que é interessante é porque as pessoas precisam colocar enunciados na roupa. Bom, isso, através disso, você pode perceber uma transformação profunda da noção de indivíduo, porque isso implica, por exemplo, que cada um escolhe a própria personalidade através da roupa. Antes as pessoas tinham a roupa que correspondia ao estatuto social. Os artistas se vestiam como artistas, com cabelos longos, barbas, etc. As pessoas sérias tinham a roupa da profissão, etc. Quando você vê fotos de outrora, cada um tem a roupa que corresponde à posição social ou à profissão. Agora, cada um escolhe e, em certo modo, está dando, através destes enunciados, uma identidade à sua pessoa, à pessoa dele. Bom, outra maneira de dar um sentido a uma pessoa é a tatuagem. A tatuagem, e tem cada vez mais pessoas que têm tatuagens. Não é muito diferente da camiseta. A diferença é que a tatuagem é permanente. Assim que você tem de escolher com muito cuidado os enunciados que vão aderir à sua pele. Mas a ideia é sempre a mesma. Sou eu que está produzindo a minha própria identidade. A minha identidade não é dada desde fora, é dada por mim. Talvez, bom, é evidente que é uma ilusão, mas esta ilusão é constitutiva do mundo atual. Porque na sociedade tradicional, primitivas, tinha muitas tatuagens, mas a tatuagem era coletiva. Você tinha a tatuagem do grupo, da tribo, da posição social. Não tinha uma tatuagem individual. Outro exemplo interessante, a apropriação dos enunciados aderentes ao corpo dos funcionários. É uma coisa muito comum
que você, quando trabalha numa empresa, você tem de ter possuir a roupa imposta pela empresa. Por exemplo, essa moça trabalha por McDonald's e está escrito, não se vê bem, mas está escrito à esquerda dela, McDonald's, e também tem o nome dela, este quadrinho, com o logo da empresa, e tem também no boné, você tem McDonald's também. Bom, é interessante ver que aqui tem uma apropriação do sujeito para a empresa. A ideia é que o funcionário é só uma parte de uma totalidade que é a empresa. E a cor, a forma do enunciado, etc., em certo modo, define o ethos da companhia. A moça que tem estes enunciados, essa roupa, tem de adoptar um certo ethos imposto pela com esse tipo de roupa, é evidente que você não vai ser professor de universidade. É uma roupa de alguém que está ao serviço dos outros e que representa a marca. A ideia que cada um, em certo modo, encarna a marca. Um caso talvez mais interessante é o caso dos enunciados que recategorizam, que ressignificam uma realidade tradicional. Aqui, por exemplo, vocês têm uma loja na periferia de Paris, na periferia pobre, não é não tem anglófonos na clientela da loja, é uma loja, digamos, da periferia. E está escrito woman ao invés de femme, que é uma maneira de encarar o problema seria dizer, bom, é só marketing. É marketing. Bom, é verdade que é marketing. É o produto do marketing. Mas também se considera as coisas desde um ponto de vista dos aderentes, se pode dizer que colocar woman ao invés de femme é uma maneira de dar outro sentido e de constituir de outro modo a realidade da qual isso faz parte. Comprar uma roupa de woman não é comprar uma roupa de femme. Não vou analisar a diferença semântica, mas o que me interessa é, de certo modo, o poder transformador do enunciado. Dizer isso não é femme, isso é woman, modifica a realidade mesma, porque estamos num mundo de significação criada através do discurso. Bem, se agora olhamos o armazém vizinho, porque tem muitas lojas, vocês veem que não é uma loja de luxo. Aqui é um pouco hipócrita, tem femme, woman, temos dois. Interessante, porque é uma maneira de uma forma de compromisso. Bom, femme significa, bom, estamos na França, mas woman significa, estamos na França, mas não é uma França fechada, está aberta o mundo. E dizer que é um problema de marketing não é suficiente. A meu ver, é revelador da construção da identidade das pessoas. Da mesma maneira que possuir uma camiseta como um enunciado individual transforma a identidade, da mesma maneira comprar uma roupa de femme woman é uma maneira de dizer, de acreditar que você é outra pessoa. Vou acabar, porque se poderia discutir sem fim, comentar sem fim estes enunciados, como um caso bem interessante, que é um pouco vizinho do precedente, mas que é mais
forte, mais revelador. No caso da loja de roupa, bom, a roupa, o enunciado servia também para orientar o cliente. Você entra, você não sabe onde está a roupa para meninos, a roupa para mulher, para homem, etc. Bom, pode ser útil, de certo modo, uma classificação do espaço do comércio. Mas aqui você tem um caso muito interessante, porque se trata de um banco de madeira que está situado num parque perto de Paris, Bois de Vincennes, e que depende da prefeitura de Paris. Bom, e no banco está escrito um robinet. Não é um grafite, é a prefeitura que gravou isso na madeira. E o robinet é o nome de uma árvore, e estão dizendo que a madeira com a qual o banco é feito é de robinet. Bom, é muito estranho, porque você imagina, por exemplo, um homem, como dizer, homem, ou você está na frente de uma parede e você vê parede. Bom, parecia absurdo, porque o léxico é feito para dar nome, mas não é as coisas que dizem, isso é o meu nome. Bom, o problema é para que serve este enunciado. Bom, é evidente que não podemos entender a existência deste enunciado sem levar em conta muitas coisas. Por exemplo, a existência de um interdiscurso ecologista que domina digamos, a ideologia, a ideia em que o homem perdeu o contato com a natureza e o homem tem de prestar mais atenção à natureza, saber que ele também pertence à natureza, que o planeta é uma coisa material e que se deve respeitar os ritmos da natureza, etc. Todos conhecemos este tipo de discurso. E colocar robinet é uma maneira de dizer, você acredita que está num banco? Não, não é só um banco, não é uma coisa útil, é muito mais que isso. É um fragmento da natureza. E esse fragmento é um certo tipo de árvore que você deveria ser capaz de distinguir entre os vários tipos de árvores. Antes, as pessoas podiam fazer a distinção entre um carvalho e um pinho, etc. Agora, não, mas através desses bancos você vai ser mais consciente da integração dos objetos, dos artefatos humanos dentro do mundo natural. E você nota também duas coisas. O banco é feito com um tronco grosseiro, não tem... É evidente que não queria mostrar um verdadeiro banco, é mais um fragmento de uma árvore. E também o enunciado de Renchen não é linear, é um pouco manuscrito, é feito de modo grosseiro, tem a vontade de mostrar que é quase um trabalho de amador, uma espécie de... Bom, não é um profissional, é uma coisa espontânea. Bom. Mas, quando você vê esse tipo de enunciado imposto pela prefeitura de Paris, você tem de considerar o que tem atrás, as instituições que permitem a existência desta inscrição. É evidente que, por exemplo, se sabe que a prefeitura de Paris é muito ecologista, é dominada pelos ecologistas, e
cada vez que a prefeitura coloca um banco deste tipo, como este tipo de enunciado, está mostrando o ethos do ecologista. E também mostra um ethos didático. Eu estou procurando explicar para você a diferença das árvores. É bom que você saiba, etc. E se você entende bem a mensagem, você faz parte, de certo modo, da comunidade moral das pessoas que respeitam a natureza. E se vê a relação entre a dimensão política, didática e institucional, porque é evidente que aqui tem uma estratégia, tem profissionais da comunicação que pensaram que era bom para a imagem da prefeitura dar a impressão que é quase a natureza que fabrica os bancos e que ninguém intervém. Mas é evidente que se você fabrica um banco a partir de um tronco no seu jardim, você nunca vai colocar pino ou carvalho no banco. É só uma ideia, um conceito que vem de uma instituição sofisticada. Bom, agora vou concluir um pouco este percurso de objetos diversos. A hipótese que defendo é que o discurso tem de integrar os objetos, não todos, é evidente, mas muitos objetos para descrever a realidade na qual vivemos. É verdade que seria possível dizer, bom, é verdade, os objetos têm uma certa importância na sociedade, mas isso não é a função do discurso. O discurso trabalha sobre o discurso político, a conversação, os jornais, etc., a televisão, mas não se ocupa do agenciamento dos shows ou dos enunciados nas ruas. Isso é mais para a semiologia, comunicação, médias todos, etc. Bom, é verdade que é uma escolha teórica, uma decisão teórica. A minha visão do discurso é que o discurso não é só uma categoria metafísica. O discurso é uma realidade empírica e nesse discurso tem de descrever todos os tipos de manifestação do discurso. A internet, os bancos com robinet, a televisão, os smartphones, etc. Quando tem linguagem, tem discurso, não vejo por que se deveria dizer, isso não é, um corpus legítimo para esse discurso. E a razão profunda para considerar que, desde os bancos até a filosofia, se deve integrar tudo isso, e que na vida real das pessoas, tudo está misturado. As pessoas conversam, ao mesmo tempo estão escrevendo algo, participam de uma reunião, e também olham um programa da televisão, respondem ao telefone. Como se pode separar e dizer, aqui é discurso, aqui não é discurso? É verdade que é importante a interação entre os locutores dentro de um processo de comunicação, mas também é importante a interação entre os vários regimes de comunicação no qual vivemos.